Olá, seja bem-vindo você internauta, você seguidor do nosso canal luisfelipe.com, e o tema da nossa conversa de hoje é sobre metodologias ativas, uma visão introdutória, ok? Como você já sabe, eu costumo dividir a nossa conversa em alguns blocos, alguns segmentos, até para facilitar a sua compreensão e também eu poder explanar com mais tranquilidade sobre esse assunto. Então, o tema de hoje é metodologias ativas, uma visão introdutória, e eu quero, nessa perspectiva, já fazer um comentário. Essa visão, essa análise introdutória vai ocorrer do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista pedagógico, ok? E, de início, já quero explicar a primeira pergunta que todo mundo, as pessoas fazem. O que podemos entender por metodologias ativas? E a resposta é muito clara. Elas correspondem, no plural, a um conjunto de técnicas, a um conjunto de procedimentos, a um conjunto de experiências e iniciativas que têm dois objetivos. O primeiro é o de promover a aprendizagem, ou seja, a aquisição de alguma coisa, um conteúdo específico, aprendizagem de um conteúdo. Então, podemos falar em conteúdos cognitivos, que são aqueles assuntos que passam pela intelecção, pelo raciocínio, pela reflexão, o aprofundamento de um tema, de um assunto, de uma abordagem. É cognitivo aquilo que é racional. Nós podemos também estudar a aprendizagem por meio das metodologias ativas no que se refere aos conteúdos afetivos. E aí, esse universo envolve tudo que está relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Um exemplo muito interessante de conteúdos afetivos são aqueles desenvolvidos para promover a confiança em si próprio, a proatividade da pessoa, a competência em aprender a trabalhar em grupo, a questão da automotivação. Então, são situações que tanto na escola, na universidade, no mundo corporativo, no mundo empresarial, é fundamental que o aluno, que o aprendiz, que o estudante, que o colaborador, que o gerente, que a equipe tenham também essas capacidades desenvolvidas. Então, a aprendizagem do ponto de vista afetivo envolve todos esses exemplos. E o terceiro tipo de aprendizagem de conteúdos está no campo do psicomotor, ou seja, aprender uma coreografia, aprender a utilizar um equipamento, um recurso tecnológico, desempenhar uma determinada função, uma determinada operação com um equipamento, com um recurso tecnológico, por exemplo. Isso envolve uma aprendizagem de natureza psicomotora. Interessante, não? Então, o primeiro objetivo dessas metodologias ativas está em contemplar as aprendizagens nesses três âmbitos. Mas há também um segundo grande objetivo, que é o de produzir conhecimento. E aí eu quero fazer um pequeno esclarecimento entre informação e conhecimento. Vamos supor que você queira pesquisar alguma coisa sobre um assunto, um tema da empresa ou da universidade, ou uma questão até pessoal, e você vai até um buscador de informações. Todos eles são muito interessantes. O mais famoso deles tem recursos bastante significativos e eu não vejo, como produtor de conteúdos, nenhuma dificuldade, nenhuma crítica a essas ferramentas. E por quê? Porque são ferramentas. O problema não está no buscador, está na facilidade, na habilidade, no discernimento que eu devo ter ao usar essa ferramenta. É claro que nenhum buscador de informações vai me dar conhecimento, ele vai me proporcionar, sim, informação sobre o assunto que eu quero tratar. Cabe a mim,
como pessoa, como instituição, como treinador, como professor, como pesquisador, como estudante, como colaborador, né? Transformar essas informações acumuladas, essas informações atualizadas em conhecimento. Então, as metodologias ativas vão propiciar também não apenas o levantamento dessas informações, mas a transformação delas em conhecimento dentro do propósito ao qual eu me propus. E isso traz uma riqueza, um amadurecimento intelectual, isso promove também a liderança, isso nos capacita a vivenciar experiências mais satisfatórias, não apenas nas instituições que eu tenho citado aqui no vídeo, mas principalmente para a vida, né? Na metodologia ativa, eu aprendo também a ser um personagem ativo dentro do processo de crescimento, de amadurecimento pessoal, ok? Vamos então agora à segunda pergunta, que é a seguinte: quais são os atores envolvidos nesse processo, nessa dinâmica? E o primeiro deles, é claro, aquele que está mais diretamente envolvido na metodologia ativa, que pode ser o estudante, que pode ser o pesquisador, que pode ser a pessoa que se submete a um treinamento, que pode ser o colaborador da empresa que passa por um processo de reciclagem, de curso, de capacitação, todos aqueles envolvidos dentro da aquisição de um conhecimento, de uma competência, ou aqueles envolvidos no aprimoramento das suas habilidades. Outro ator dentro da dinâmica metodologia ativa é sim o professor, é o educador, é o gerente, é aquele responsável pelo processo de condução do emprego das metodologias ativas, né? E, inclusive, quando falamos metodologia ativa no plural, é porque existe uma série de opções e de alternativas existentes no universo dessa abordagem pedagógica. Vai depender muito do que você quer no seu curso, no seu treinamento, na sua aula, no seu momento de avaliação, para utilizar a ferramenta adequada, para utilizar o método ativo mais adequado. Ok? E dentro dessa terceira e última abordagem, o tópico que nós vamos tratar é essa reflexão, né? A base das metodologias ativas. Muitos críticos, eu entendo que sem conhecimento de causa, argumentam que as metodologias ativas são apenas um oba-oba, um entusiasmo pedagógico, né? Nada mais equivocado, né? Elas possuem uma base filosófica, uma base, digamos, pedagógica, que merece a nossa consideração. Só para você ter uma ideia, um dos pilares das metodologias ativas é o filósofo norte-americano John Dewey, considerado não apenas um seguidor do pragmatismo norte-americano, mas foi um profissional, um intelectual, um psicólogo, um educador, muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, que foi o sistematizador do que hoje podemos afirmar ser a metodologia ativa, né? John Dewey, que faleceu no século passado, há menos de 100 anos, ele faleceu em 1952, tem várias obras, uma delas eu recomendo a você, chamada Vida e Educação, muito enriquecedor para quem quer se aprofundar nesse tema. Do ponto de vista filosófico, nós partimos da premissa de que o século XXI não é mais um século de mudanças. O século XXI é a própria mudança que chegou. Veja pela sua vida, pelos seus compromissos, não é aquela correria, não há uma necessidade de mês a mês você se adaptar a um novo desafio, a um novo compromisso. As relações não andam mais aceleradas, o mundo não está mais acelerado, né? Isso ocorre comigo, com você, porque nós vivemos, em primeiro lugar, em um mundo que está globalizado. Segundo, as relações interpessoais são mais ágeis, são mais rápidas,
Vejam aí a troca de informações, e-mails e mensagens pelo WhatsApp, por aí vai. Então, nesse mundo da globalização, né, espera-se que as pessoas sejam agentes ativos no processo. Né? Essa perspectiva de um mundo globalizado, nós temos a compreensão da necessidade de mudanças, de ter uma vida e um posicionamento de maior proatividade perante os nossos compromissos. As metodologias ativas vêm nos preparar para aprendermos com mais habilidade, com mais competência e com mais fecundidade. É a maneira como nós hoje, no século que é a mudança, temos para criar progresso. Então, um mundo globalizado é pautado necessariamente por pessoas que sejam capazes, em suas vidas pessoais, acadêmicas, profissionais, sociais, em assumirem novos desafios e crescer a partir disso. Do ponto de vista da abordagem, né, ou de uma base pedagógica, as metodologias ativas vão requerer de professor, estudante, professor, pesquisador, treinador, capacitador, um papel de eficácia e de eficiência. Pedagogicamente hoje não basta a pessoa ter apenas a informação, como eu argumentei antes. É necessário que ela seja uma produtora de conhecimentos. Veja, aqui pelo nosso canal principal, né, que é o YouTube, o quanto de conhecimento não é gerado, o quanto nós não consumimos disso e quanto a gente não aproveita disso para a nossa vida. As metodologias ativas, do ponto de vista pedagógico, têm esse propósito de facilitar a aprendizagem de uma maneira, digamos, sofisticada. Não que isso requeira somente tecnologia, mas também a tecnologia é um agregado ao nosso trabalho. Num outro vídeo vamos tratar isso com mais calma, ok? Eu quero agradecer a sua atenção. Perceba que nesses minutos eu falei muita coisa em pouco tempo. Convido você a reassistir a esse vídeo e, se você gostou, se quiser tornar um membro assinante, é só se inscrever no nosso canal, luisfelipe.com. Um grande abraço, fique na luz e até uma próxima oportunidade. Tchau!